Igreja. Gente, tem anos, mais ou menos o quê? Mais de 20 anos, né? Que quase todo mundo aqui me chama de tia. Bom, pelo menos não está me chamando de vó, né? Só a Cecília e a Ana. Queridos, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós já vemos que o Senhor está agindo nesse lugar, está agindo nas nossas vidas, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Nesse momento em que nós vamos ouvir a tua palavra, eu peço ao Senhor, Deus, que os nossos corações estejam inclinados para o Senhor, para o teu Espírito falar e agir na nossa vida, e que em tudo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quiser falar, promover nas nossas vidas, nós possamos estar completamente entregues, sujeitos, Deus, e desejosos, ó Pai, de que o teu Espírito haja em nós, que não haja resistência, que não haja, Deus, oposição, que não haja julgamento, mas haja abertura nos nossos corações para ouvir a tua voz nessa hora. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu queria pedir para deixar aqui por hora, pode deixar aqui o nosso tema anual, que é Vivendo o Reino no governo do Espírito. Amém? Querido, muitas vezes eu falo muito isso na nossa célula. Nós precisamos pensar, meditar. Quando Deus fala com Josué assim, olha, medita na minha palavra, né? Isso sai um pouco da esfera do leia. Hoje, naquela época, leia, né? Hoje ouça, veja, porque hoje é muito habitual muitas pessoas não leem a palavra, mas ouvirem uma pregação, ou até o áudio mesmo, né, da Bíblia, tem gente que tem essa facilidade. Eu prefiro o papel. Gente, eu sou do papel, eu prefiro. Mas um tempo em que a gente está muito virtual, muito visual, nós precisamos voltar ao hábito de meditar. Porque muitas vezes nós lemos e saímos daquele texto, e a vida continua correndo, e aquele texto fica conhecido do nosso intelecto, fica conhecido no nosso coração. Mas é só quando nós meditamos na palavra de Deus é que nós descobrimos algumas coisas que Deus quer nos falar e nos fazer viver. Aqui, ó, nesse tema, fala vivendo o reino. Vivendo o reino é o quê? É algo. Viver o reino é o quê? Ok? Nós já entendemos isso. A proposta para nós, não só esse ano, mas em toda a nossa vida, e se não era essa a realidade, a partir de agora, é viver o reino. Amém? Mas no governo do Espírito é o como. Como vivemos esse reino? Porque não é de qualquer jeito, querido. Viver o reino não é a gente fazer o curso de membro, depois ter um certificado de membro, batizar, ter o certificado de batismo, frequentarmos a igreja, seja ela qual for, em toda a terra. Termos uma preocupação de namorar alguém que é cristão, que professa a mesma fé, casamos com essa pessoa. Querido, como nós vivemos essas coisas? Como eu frequento a igreja? Como eu sou com meu marido, com a minha esposa? Como eu estou vivendo o reino dentro da minha casa? Como eu estou vivendo o reino no meu trabalho, na escola que eu estudo?
nas pregações, como eu estou vivendo o reino quando eu me relaciono, no meio da comunhão, como eu estou vivendo o reino. Existe um como no governo do Espírito. E aí quando há o governo do Espírito, precisa sair de nós um governo próprio. Precisa ser removido de nós a forma como nós queremos viver a nossa vida. Agora, olha, não toma isso como pesado, não, porque isso é maravilhoso. Se nós entendêssemos que a palavra de Deus, que os estatutos de Deus não é um grupo de regras para nos limitar. Quando nós entendermos isso, que a palavra de Deus, que os princípios de Deus, que tudo que Ele deixou como ordenança é para nos proteger, nós nos sujeitaríamos com mais intensidade ou com mais velocidade a esse governo. E aí, pensando nisso, nesse tema, nisso que nós vamos falar muito durante esse ano, você vai ouvir muito. Os pastores, os pregadores virem falar sobre isso. Pensando nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa me responder, não. Só pensa aí. Como você está vivendo o reino? Como você está vivendo como igreja? Como? Sabe por quê, querido? Que é necessário a gente parar para meditar nessas coisas. Paulo fala assim, olha, avalie-se o homem a si mesmo, para que não seja julgado. Nós precisamos olhar para dentro de nós, de vez em quando frear a nossa vida e começar a olhar como eu vim até aqui, como eu parei até aqui, quais são as minhas motivações, por que eu estou vindo no culto, por que eu fui no congresso, por que eu fui fazer aquela visita, por que eu estou dizendo glória a Deus, por que eu estou lendo a Bíblia todo dia, três capítulos, por quê? Nós precisamos começar a nos fazer essa pergunta. Outro dia eu estava conversando com o pastor Denilson e o pastor Andréia, e falando com ele, falei assim, olha, estatisticamente, cada vez mais cresce o número de evangélicos no mundo. Mas vamos falar do Brasil. Cresce. Quando você vê, a gente fica até feliz. Nossa, tem mais cristãos, tem mais evangélicos. Mas eu falei com eles assim, olha, mas nós não podemos esquecer que dentro dessa estatística tem religiosos, tem os emocionados, tem os que não se comprometeram, tem os frequentadores, tem aqueles que são de coração endurecido. Dentro dessa estatística, sabe por quê? Porque se você perguntar, essa estatística é baseada numa pergunta: você é cristão? Você é evangélico? Você é católico? E aí você responde: sim, sou. Mas eu volto a fazer a pergunta: como nós estamos vivendo o reino? E é tão necessário que a gente possa olhar para nós e avaliar a nossa vida. Porque, claro, querido, que tem pessoas que são sinceras, verdadeiras, de fato vivem o reino no governo do Espírito. Mas existe um grupo de risco, 2 grupos de risco, que nós precisamos ficar atentos. Primeiro grupo, são pessoas que frequentam a igreja, são fofinhos, cristãos fofinhos, que dá graça e paz, que é uma bênção,
Mas em casa, quando estão sozinhos com a esposa, com os filhos, onde eles acham que ninguém está vendo, aí eles são o que são. Aí eles vivem no próprio governo, na própria direção, na própria autoridade, na própria forma que eles estabeleceram para viver, cometendo pecados. E existe um outro grupo muito perigoso, que são aqueles que acham que estão bem, são os enganados. Acham que estão bem, porque estão cumprindo algumas liturgias, e aí não sonda o coração. Não presta atenção em como está a caminhada, as motivações do coração. E aí ficam enganados, cegados, confundidos. E esse grupo também é muito perigoso, tão perigoso quanto o outro. Então nós precisamos fazer essas perguntas. Eu quero ler um texto com você. Abre sua Bíblia comigo. Mateus 24. Vou pedir para colocar na revista e atualizada, por favor. Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 13. Amém? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Presta atenção. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Repete isso comigo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pode continuar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Querido, eu quero me deter aqui nesse versículo. Versículo 12. Por causa da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha que coisa terrível. Mas outro dia uma pessoa falou algo comigo a respeito desse versículo, que ela entendeu esse versículo de forma errada. Ela falou assim para mim, mas eu não me considero uma pessoa iníqua. Olha bem como nós precisamos meditar na Escritura, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos lendo.
Aqui, querido, deixa o versículo 12 aqui para mim. Ele não fala que se esfriará o amor dos iníquos. Ele fala assim, olha, por causa da iniquidade que vai acontecer, o amor de muitos se esfriará. De quase todos. Outra versão fala de muitos. Aqui fala de quase todos. Então, querido, não necessariamente é porque nós somos iníquos, não. E aí nós corremos o risco de ficar seguros nesse versículo, porque eu não me considero iníqua, como essa pessoa falou. Só que aqui não fala que vai se esfriar o amor dos iníquos. Fala o quê? Por causa da iniquidade que vai se espalhar, o amor de muitos se esfriará. Querido, pode ser iniquidade de outras pessoas. Quer ver uma coisa? É comum a gente ver pessoas se revoltarem porque tiveram alguém que ama muito assassinado. Você já viu isso? Quem cometeu a iniquidade? Foi a pessoa? Não. Foi alguém, foi o assassino que cometeu a iniquidade. Mas eu conheço pessoas... Outro dia o pastor Denilson compartilhou aqui sobre uma senhora, né? Que ficou revoltada com Deus. Eu conheço uma pessoa que hoje se afastou de Deus porque perdeu um filho. Ela não consegue lidar com essa situação, ela não consegue aceitar, ela não consegue perdoar, ela não consegue ficar livre de ressentimentos, ela não consegue. O amor dela se esfriou. Então percebe? Nosso amor pode estar se esfriando por coisas que a gente está vendo, por coisas que a gente está ouvindo, por coisas que a gente está sabendo, por coisas que a gente não concorda, por coisas que nós não gostaríamos que acontecesse dessa forma. E aí, eu quero te fazer outra pergunta. Se eu perguntar aqui, se você faz parte desse grupo que se esfriou, se o seu coração hoje está frio, o que você me responderia? Se você está vou colocar nós, se nós estamos dentre esses que se esfriaram, não precisa falar para mim não, mas seja sincero com você mesmo. Eu acredito que a maioria vai dizer, não me esfriei não. Querido, mas olha só, de vez em quando a gente precisa mudar a pergunta. E se eu te perguntar, você está queimando por Jesus? Sua vida está fervendo como igreja? Se eu te perguntar isso, o que você teria para responder? Percebe como a gente precisa avaliar a nossa vida? Não, eu não estou frio, mas queimando eu também não estou. E aí, querido? Eu estou o quê? Minha irmã falou que está com a cara queimando de vergonha. Mas isso é tão sério, tão sério. Mas olha só, eu não vim trazer uma palavra de peso e eu não estou, por favor, que o seu coração não receba isso com nenhuma acusação, apontamento ou indireta, em nome de Jesus, que você não receba dessa forma. Porque nós vamos ver algo muito maravilhoso daqui a pouco. Mas nós precisamos de vez em quando tomar um choque, para que a gente comece a compreender as coisas como elas devem ser compreendidas, e não como eu quero compreender, ou como é mais fácil de eu entender. Querido, nós acabamos de ler um texto, o texto que nós acabamos de ler, esse cenário todo que Jesus falou, olha, os discípulos perguntaram para ele, mas quando vai vir o fim e qual é o sinal de que está chegando o fim? E aí nós lemos de guerras, rumores de guerras, quantas situações nós lemos aqui.
diante disso que Jesus, o próprio Jesus relatou que seriam os sinais, você pode me dizer se está longe ou se está perto a volta de Jesus? Vocês estão vendo essas coisas acontecerem? Nós já estamos vendo os sinais. Isso significa que está perto de acontecer. E um dos sinais é o esfriamento. E por que a gente precisa pensar sobre isso? Porque às vezes, querido, o diabo não vai tirar a gente da igreja. Ele vai manter a gente aqui, esfriado. O que também vai te impedir de entrar lá no reino. Então nós precisamos ficar atentos a essas estratégias que chegam sorrateiramente. Querido, o esfriamento, você não acorda dizendo assim, hoje eu vou ser frio. A partir de hoje, estou esfriado, não quero mais saber de Deus. A gente não acorda assim. Como eu falei, são coisas que a gente vê, coisas que a gente ouve, coisas que a gente sente, coisas que a gente permite ficar no coração. Lu, mas é tanta coisa que eu ouço, que eu vejo, que acontece. Sim, querido, eu sempre falo isso na célula. Tem gente aqui da minha célula sabe disso. Eu repito isso direto. Nós não temos controle do que entra na nossa mente, mas do que fica nós temos. É responsabilidade nossa. E se a gente permite ficar na mente, vai cair no coração. E dificilmente, se cair no coração, não vai virar em nós atos, atitudes. Porque quando eu permito que algo fique na minha mente, isso desce para o coração. E quando eu permito que chegue no coração, vai resplandecer nas minhas atitudes. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós estamos sim ouvindo muitas coisas, muitas más notícias. E não só notícias, estão acontecendo coisas que nós não gostaríamos de viver. Mas essas coisas, nós precisamos nos proteger para que essas coisas não esfriem a nossa vida, não esfriem a nossa caminhada, não esfriem o nosso coração, não esfriem o nosso entendimento. Não nos esfrie, porque esse esfriamento vai nos afastar do Senhor. Não tem como você falar assim, mas eu tô... Sabe quando você pergunta a pessoa, como é que tá? Tô caminhando, né? Tô mais para cá do que para lá. Querido, nós não podemos aceitar essa realidade em nós. Como igreja, nós não podemos. Sabe de uma coisa interessante? O pastor Denilson respondeu ali, está morno. Olha só, vamos desenhar aqui, essa linha aqui, ó. Vamos desenhar que essa linha aqui é o meio. Aqui, essa linha é frio e essa linha é quente. Ok? Onde eu estou? Em cima do muro, morno. Do jeito que você quiser considerar aí. Eu estou à mesma distância do frio e do quente. A mesma distância. Então, por que pender para cá? Por quê? Se nós temos a oportunidade de passar para cá, de termos o nosso coração reacendido de novo. Não tinha pensado não, mas o Jefinho sempre pergunta, né? Qual pergunta, pastor Daniel, qual que é o título da palavra? Vou considerar esse título aqui, ó, mantendo a chama em tempos de frieza. Nós precisamos manter a chama acesa. E eu tenho algo para te dizer. Manter essa chama acesa, você não vai conseguir, nós não vamos conseguir manter essa chama acesa só frequentando os cultos. Nós não vamos conseguir, querido. E nós já acessamos, nós já adentramos um tempo de sinais do fim.
que se a gente não começar agora, quem não está se não começar agora a se aquecer novamente, não vai suportar. Frequentar a igreja não vai sustentar, não vai te manter de pé, não vai, querido, porque nós vamos começar a ver coisas piores. Nós vamos começar a ver coisas piores perto de nós. E nós precisamos estar com a chama acesa, desejando viver o reino, vivendo o reino dessa forma, sob o governo do Espírito, no governo do Espírito, senão nós não vamos suportar esses dias. A palavra fala que muitos não vão suportar esses dias. Porque é muito lindo, é muito romântico a gente falar assim, a igreja vai povoar o céu. Querida, esse povoamento não é muito grande não. Não é muito grande. A Bíblia fala que poucos serão escolhidos. Poucos. E eu acredito que você, como eu, queremos ser um desses poucos. Amém? E aí eu quero trazer 4 coisas. Por que eu falei sobre isso, querido? Porque nós precisamos avaliar. 4 coisas que levam ao esfriamento. Porque não pode ficar muito subjetivo, né? É como eu falei, é a mesma coisa de ler um texto e... Ah, tá. Como diz a Cecília, né? A gente fala com a Cecília, ela fala assim, ah, tá. Sabe, tem muitas vezes a gente lê a Bíblia e fala, ah, tá, entendi. Querido, nós precisamos entender que o que está escrito aqui vai acontecer. Nós precisamos entender que o Deus que nós conhecemos aqui na palavra, Ele tem poder para nos sustentar nesses dias, mesmo que a gente seja entregue à morte, que é um dos sinais que nós vimos aqui. Muitos serão entregues à morte. Nós precisamos entender que quando a palavra diz isso, é uma verdade. Não é uma cena de filme, de teatro, que aí depois você fala assim, ah, não, mas eu sei que vai ficar tudo bem, querido, e não, se não ficar? E se não ficar tudo bem? E se o Elton tivesse sido demitido? E se o filho morrer? E se aquilo que você espera não acontecer? E se faltar o mantimento no seu celeiro, na sua despensa? E se? Como que nós vamos nos manter? Como que nós vamos ficar de pé em dias ruins? E olha que eu citei aqui circunstâncias da vida. Eu nem citei coisas que são terríveis, que nós vamos ver. Nós não vamos ouvir contar, nós vamos ver. E se? Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que pode levar ao esfriamento. Por que é importante isso, querido? Volto a dizer, não estou jogando indireta para ninguém, não estou acusando ninguém, não estou querendo trazer culpa, eu quero trazer despertamento. Nós precisamos aprender a identificar as coisas, amém? Então, quando nós identificamos com clareza, nós procuramos a resolução daquilo. Primeira coisa, perda da sensibilidade espiritual. Coloca para mim Juízes, capítulo 16. Juízes 16. Coloca o versículo 18. Eu anotei aqui o 20, mas eu acho que está no 18. Aqui, ó. Fala de Sansão, querido. Sansão improvável, filho de uma mulher estéril. A mãe de Sansão não podia ter filho, mas Deus mandou um anjo falar com ela, que ela teria um filho, e deu algumas direções. Você não pode comer isso, você não pode ter contato com aquilo, porque o seu filho vai ser separado para mim. Todos os dias da vida dele vão ser consagrados a mim. Então Sansão é um filho improvável, que veio pela mão de Deus para cumprir um propósito. Fala assim, olha, ele conheceu Dalila, né? A maioria conhece essa história. Vendo, pois, Dalila, que já ele descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo,
Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Deixa eu só passar mais um cenário aqui. Aqui já era a terceira vez que Dalila estava tentando descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E as 3 vezes ele falou uma mentirinha. Ele falou assim: é porque se me amarrar, né, de determinada forma, aí ela ia e falava com os filisteus iam lá e faziam. E ele não perdia a força, mas porque ele mentiu. Na terceira vez, a Bíblia fala que ela insistiu tanto que ele acabou contando o segredo. E aqui está nessa parte, ó. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. A força dele estava onde? No cabelo, porque Deus deu uma ordem para a mãe dele: nunca vai ser passado navalha na cabeça dele. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Olha só, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Por que ele disse isso? Porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele, querido. Sansão perdeu, porque ele não percebeu que o Senhor já tinha se retirado dele. Que Deus já não era mais com ele. Ele ficou muito seguro numa promessa que foi dada lá no início. Quando você lê o início do capítulo, o anjo fala com eles assim, ó: e o Senhor será com ele todos os dias da sua vida. Ele pegou essa palavra, ok, mas ele não guardou o coração. Ele começou a ter atitudes de si próprio, ele começou a se entregar. A Bíblia relata que ele se envolveu com uma prostituta, que ele começou a ter desejo de vingança. Então ele começou a deixar o coração dele se corromper e não percebeu que a presença do Senhor já tinha se retirado. Então essa é uma das coisas que nós precisamos estar atentos: a perda da sensibilidade espiritual. Quando você não percebe que você está cantando louvor, mas não está tendo a presença de Deus perto. Quando você percebe que você está lendo a palavra, mas não está deixando a palavra transformar a sua vida. Isso é perda de sensibilidade espiritual. E é terrível, terrível. Nós vimos aqui o vídeo da limpeza, né? Quantas coisas nós podemos fazer para o Senhor, querido, mas faça isso com a presença do Senhor junto com você. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente fazer um monte de coisa na igreja, estou falando na igreja, sem a presença do Senhor conosco. É muito fácil. É muito fácil eu me envolver um monte de coisa e achar que, como eu falei no início, dos 2 grupos de risco, achar que eu estou bem na fita, mas eu só estou fazendo, servindo sem devoção a Deus, cantando sem quebrantamento, lendo sem permitir que a palavra gere arrependimento em mim. É muito fácil, querido. É muito fácil. Nós precisamos começar a discernir choro, se é choro de arrependimento, se é choro de vergonha, se é choro de constrangimento, de tristeza, de amargura, de culpa. Nós precisamos começar a discernir as coisas. Se é alegria, se essa alegria é genuína, ou se eu só estou rindo para demonstrar ou para parecer que eu estou feliz. Nós precisamos começar a discernir as coisas. E muitas vezes nós estamos, como segundo grupo agora de pessoas, nós estamos acreditando que o meu choro é de arrependimento. Eu estou acreditando que o meu sorriso é de uma alegria genuína, porque como a pastora se falou, que meu irmão teve uma vitória. Eu fico ali, vontade de pular da cadeira. O Elton, na hora que ele falou, me dá vontade de pular. Glória a Deus por isso. Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Como que eu fico feliz quando alguém me conta uma bênção. Mas a gente precisa discernir. Opa! E agora que eu ouvi essa bênção, o que eu senti?
Nós precisamos começar a discernir como nós estamos. Nós precisamos começar a criar uns filtros da verdade. A verdade, esse filtro já existe. Nós precisamos permitir que esse filtro que nós lemos tanto, filtre a nossa vida. De fato, filtre a nossa vida. E quando eu falo filtrar a nossa vida, é filtrar a nossa mente, filtrar nossas atitudes, filtrar nossos sentimentos, filtrar nossas intenções, filtrar a nossa expressão, filtrar a nossa voz. Falei com a célula, com o pessoal da célula quarta-feira, gente, uma coisa que Deus tem tratado comigo nos últimos dias, é a entonação da minha voz. Porque às vezes parece que eu estou resistindo a algo, que eu estou confrontando algo, e a entonação da minha voz. Uma vez meu marido lindo falou comigo, gente, mas isso que ele falou foi feio. Ele falou comigo assim: nossa, amor, se você tivesse demorado 5 minutos para nascer, você tinha nascido homem. Por causa do jeito, que eu tenho um jeito assim mais, meio estovado às vezes, e é uma das coisas que Deus tem trabalhado em mim nos últimos dias especificamente. Filtro, nós precisamos, nós não podemos perder esse filtro da palavra. Palavra não é, querida, como eu falei, a palavra não é para ser lida, ela é para ser lida e praticada, ela é para ser lida como um modelo de vida. Como que eu coloco ela como modelo se eu não alinho a esse modelo? Se eu não me permito me alinhar a esse modelo? Se eu não presto atenção, tá, mas a palavra diz que eu tenho que andar aqui, eu estou aonde? Porque só ficar com essa frase, a palavra diz que eu tenho que andar em caminhos retos. Oh, que maravilha! E a pergunta é, eu estou andando em caminhos retos? É o filtro, a palavra é um filtro. Ela tem que nos filtrar o tempo todo. E a perda da sensibilidade é um dos perigos terríveis para que haja esfriamento no nosso coração. Por que eu estou falando essas coisas, querido? Por que eu preciso trazer isso para nós? Porque muitas vezes nós não identificamos que nós estamos nos esfriando. E aí caímos naquele segundo grupo, do grupo enganado, equivocado, achando que está bem na fita. Segunda coisa que eu quero falar com você, uma outra causa que pode promover esse esfriamento, são decepções e dores não tratadas. Coloca para mim Ruth, capítulo 1, versículo 20. Pode colocar do 18 em diante também. Ruth, uma mulher que perdeu o marido, e logo depois ela perdeu os 2 filhos, e ela se tornou uma mulher amarga, de coração amargo. Ela fala assim, olha, vendo pois Noemi, a palavra diz, vendo pois Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ela fala com as noras dela, Orfa e Noemi, olha, pode ir embora, volta para a terra dos seus pais, porque meus filhos morreram, então vocês não têm marido, pode voltar e procurar outro marido para que cuidem de vocês. E aí elas falaram, não, eu não vou. Mas ela insistiu, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Ela falou, eu não tenho mais idade para ter outro filho para dar a vocês como marido. Então pode voltar. E aí nesse ponto Orfa aceitou voltar. E Noemi falou com ela, não, eu não vou, eu vou ficar com você. Aí ela fala assim, olha, então aqui é o que a palavra está dizendo. Noemi, que de todo estava resolvida, acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Versículo 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Versículo 20. Gente, olha que coisa terrível. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi. Ela fala assim, gente, não me chama de Noemi. Me chama de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara significa águas amargas. Ela mesma mudou a identidade dela para uma pessoa amargurada. Ela permitiu que a dor fizesse isso com ela. É uma outra causa
terrível que pode causar esfriamento, como eu falei, de pessoas que é comum a gente ver pessoas que perdem, principalmente filhos, e se rebelam contra Deus, se não querem mais saber de Deus, se ficam indignadas com Deus por causa da dor que estão sentindo. Noemi, ela não só sofreu a dor, ela pegou essa dor e passou a ter essa dor como a identidade dela. Ela passou a ter, ela mudou o nome, não só sentir a dor, não foi o problema, querida. Mas ela se apegou àquilo como identidade. Eu sou amarga. A dor causa amargura? Causa. A dor causa angústia? Causa. Quem perdeu alguém sabe disso. Mas essa dor é quem você é? Não pode ser. Mara era o nome dela? Não, querida, era Noemi. Era Noemi. Só que ela permitiu que o luto, a frustração, a interpretação errada das coisas, porque ela fala que, olha, porque de grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Querido, quando nós não lançamos as nossas dores em Deus, nós corremos o risco de lançá-las contra Deus. E aí nós passamos dessa linha de viver algo amargo para nos tornarmos amargos. De viver algo, uma angústia e nos tornarmos angustiados. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso vai esfriando a gente. E eu imagino que ela não chegou nesse ponto porque ela quis, não, foi por causa da dor mesmo. Então nós precisamos guardar os nossos corações para que nenhuma dor, nenhuma amargura nos leve a esse esfriamento, amém? Terceira coisa que eu quero falar com você, que é uma causa... Nossa Deus, esse relógio tem 4 pilhas. Terceira coisa, vou acelerar aqui. Coloca para mim em 2 Timóteo capítulo 4. Pode pôr a partir do versículo 8, por favor. É o amor pelas coisas desse mundo. Já agora a coroa da justiça. Isso aqui, gente, é Paulo falando com Timóteo. Paulo já estava no fim do ministério dele e no fim da vida também. Foram as últimas coisas que Paulo escreveu. E ele fala assim, olha, falando com Timóteo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, Paulo falando com Timóteo. Vem logo porque eu já estou para morrer. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Olha aqui, ó, porque Demas, volta lá. Tendo amado o presente século, e outra tradução fala, tendo amado as coisas desse mundo. E outra coisa que nós precisamos ter cuidado, que nos leva a esse esfriamento, amar mais as coisas desse mundo. Presta atenção, eu não estou falando amar o mundo ou amar coisas malignas, que a gente tem que tomar cuidado com isso. As coisas desse mundo. Aqui, ó, Demas, ele não se tornou ateu, Demas não saiu do ministério, Demas continuou, só que ele preferiu o conforto. Ele preferiu as coisas que ele se acostumou, aos cuidados que ele estava recebendo. Aqui não fala que Demas cometeu pecado. Fala que Demas amou mais as coisas desse mundo. Por isso deixou Paulo. Nós precisamos
ter esse cuidado. Porque, você deixou de crer em Deus? Não. Você deixou de frequentar a igreja? Não. Você deixou de fazer seu devocional? Não. Você deixou de amar o irmão? Não. Você deixou? Não, não deixei. Você ainda perdoou? Perdoo. Na minha casa não entra música mundana, só entra louvor. Mas o que é prioridade na minha vida? O que eu estou colocando como preferência? Começa a observar. O que eu estou preferindo? Sob o governo do Espírito, muitas vezes o Espírito fala com a gente assim, não vai, não faça, não fale. Não é verdade? Ore mais. O Espírito não fala isso? Perdoa, dá outra face. O Espírito de Deus costuma dar esses comandos para a gente, querido. E aí talvez ele fale assim, olha, não vai em tal lugar. Aí você fala, não, mas eu estou com vontade de ir, eu quero ir. Eu guardei dinheiro para ir, eu trabalhei, foi para isso. Trabalhei o mês inteiro, não é justo, eu quero comer uma bandeja de Danoninho. Lembrei que meu primeiro emprego, querido, eu trabalhei o mês inteiro para comprar uma bandeja de Danoninho. Eu tinha 12 anos, eu nunca tinha comido Danoninho na vida. Era meu sonho. Mas tem hora que o Espírito Santo de Deus fala assim, Danoninho não. Dá uma oferta para o seu irmão. Tem hora que o Espírito de Deus vai dizer assim para mim, Danoninho não. Toma um chazinho. Eu detesto chá, gente. Aí, nós conseguimos avaliar se nós estamos vivendo no governo do Espírito. São nessas coisas. Então, o amor às coisas desse mundo é uma das coisas que nos esfria, que provoca esfriamento. Volto a dizer, nós estamos aqui identificando algumas coisas que provocam esfriamento. Nós não podemos fechar os olhos para elas. Porque, como eu falei, o esfriamento ele não vai acontecer de hoje para amanhã. A quarta e última coisa, para a gente entrar agora na cura, que provoca esfriamento, cansaço e sobrecarga. Não precisa abrir não precisa colocar não, mas a história de Elias, um profeta de Deus, que já tinha vivido experiências sobrenaturais com Deus, inclusive de matar 450 profetas de Baal. A Bíblia relata que ele matou 450 profetas de Baal. De repente, ele escuta Jezabel, uma mensagem de Jezabel. Ela manda um mensageiro, querida, ela nem chegou perto dele. Imagina, outro dia eu estava compartilhando isso com as mulheres, no encontro de mulheres. Não precisou ela chegar, porque eles falassem assim, nossa, chegou aquela mulher brava perto de mim, chegou aquele homem que eu tenho medo. Não, ela nem precisou ir, ela mandou um mensageiro, chegou só a mensagem para ele, dizendo que ele ia ser caçado para morrer. O que ele fez? 1 Reis 19:4, ele fala assim para Deus, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Ele quis morrer. Ele quis morrer. Agora, por que ele quis morrer? Porque ele era um covarde? Querido, eu acabei de contar para você que ele tinha matado 450 profetas. Ele não teve medo. Antes de matar, ele não teve medo, porque ele afrontou esses profetas. Ele falou com eles, clama seus profetas aí, quem sabe? Quem sabe? Será que eles não estão ouvindo? Será que eles não foram tirar um cochilo? Ele afrontou. Imagina o que é isso, um homem afrontar 450 homens. Ele não era covarde. Uma coisa que ele não era covarde. Ele não era covarde. Então, esse medo dele não era por covardia. Sabe por quê, querido? Que ele chegou nesse ponto? Que é outra causa que pode nos levar ao esfriamento sem nós percebermos. Cansaço e sobrecarga. Ele estava
exausto pelo excesso de batalha. Ele estava exausto pela falta de descanso. E aí o que ele fez? Ele se isolou. Ele se isolou. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes nós queremos parar? Nós queremos chutar o balde. Nós não queremos mais cumprir o propósito. Eu quero sair da igreja. Eu não vou mais perdoar, porque eu estou cansado de perdoar. E aí vamos nos esfriando. Mas, querido, tem algumas características nessas histórias aqui que são muito tremendas. Na história de Sansão, Deus quis restabelecer com ele a comunhão. Deus alertou ele para que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo. E ele não deu ouvidos. Deus insistiu com ele. Quando nós vemos Mara chegar nesse ponto, nós vemos depois Deus mandar ânimo para ela através de um resgatador. Deus reconstrói a história dela. Deus não permite que ela continue se vendo como Mara. Deus restabelece a identidade dela para curada, para restaurada. Deus sempre, essa palavra que nós estamos ouvindo hoje, é uma forma de Deus reacender a chama que há em nós. Como eu falei, não é para dizer, olha, você está frio, olha como você está frio, eu estou achando que você está frio. Não, querido, eu estou dizendo para você, você pode voltar a queimar de novo. Você pode ser incendiado de novo. Quando o Elton falou assim, olha, parece até que o Juninho combinou as músicas, né? Eu pensei a mesma coisa quando o Juninho começou a ministrar. Parece que ele começou a cantar sobre o Espírito Santo, e quando ele leu sobre Pentecostes, que aí nós vamos ler agora já o mesmo texto que ele leu. Parece que foi combinado, mas não foi não. O Espírito Santo de Deus, ele realmente quer fazer uma movimentação no nosso meio como igreja. Não é hoje não, querido. Não é hoje não, porque como eu falei, vindas ao culto não sustenta, pode nos sustentar durante uma semana. É outra coisa que nós precisamos começar a avaliar. Se sábado, que sexta e sábado eu já estou assim, eu preciso ir ao culto para ser renovada. Querido, se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada com a gente. A chama não está acesa, pode ser sinal de um esfriamento, sim. Deus manda um anjo para falar com Elias, quando ele se isola naquela caverna, e aí ele fala, o anjo vem, o que o anjo fala com ele? Ele não fala assim, o que você está fazendo? Na verdade ele pergunta, né? Por que você está aí? Essa pergunta é para dizer, esse não é o seu lugar. Não é o lugar que você tem que estar. Mas ele não chega acusando Elias. O que ele fala, querido? Deus sabia que Elias estava cansado. Deus podia muito bem falar assim, você quer morrer? Então morre. Não podia. Mas Deus manda, o que o anjo fala com ele? Come e dorme. Se ele estava cansado, a cura era descanso. Era alimento, era isso que ele precisava. Era disso que ele precisava. E eu quero compartilhar com você também 4 coisas, vou ser bem rapidinho agora. Que podem cooperar para reacender essa chama e não nos mantenha nesse esfriamento. Primeira coisa, querido, retorno à presença de Deus. Nós vimos que a falta de sensibilidade não deixou Sansão nem ver que Deus tinha se retirado.
Então, a primeira coisa que pode restabelecer essa chama dentro de nós é o retorno à presença. Lucas 22:62 conta a história de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Nessas 3 vezes, você vai ver lá que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E aí ele fala que antes que o galo cantasse, Pedro ia negar ele 3 vezes. E aconteceu. E aconteceu. Pedro errou terrivelmente com o Senhor. Falhou miseravelmente. E ele podia ter feito como Elias, fugido, não podia? Mas ele não fugiu. Ele continuou ali, pertinho de Jesus. Versículo 62 de Lucas 22 fala assim: ó, então saindo dali, chorou amargamente. Ninguém chora amargamente de fingimento. Esse choro amargou a alma dele. Eu imagino que esse choro rasgou Pedro de arrependimento pelo que ele fez. Mas mesmo diante desse constrangimento, desse arrependimento, ele não se apartou do Senhor. E lá em João 21, depois que Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, conta que Jesus restaura Pedro, chama ele. E olha só, quando Jesus volta, qual que é a primeira pergunta que Jesus faz para ele? Ele não fala assim: por que você me negou? Ele faz as mesmas perguntas. Pedro, tu me amas? Olha que coisa linda, gente. Porque Deus queria lembrar a ele o amor que existia no coração dele. Ele falhou sim, ele negou sim, mas Jesus sabia que ainda havia amor no coração dele. Que o coração dele ainda pulsava pelos propósitos de Deus. E aí ele pergunta novamente 3 vezes: tu me amas? E aí dá direção para ele. Ele negou Jesus, mas Jesus não negou ele. Mesmo vendo um cenário que nós estamos vendo hoje, querido, na igreja em toda a terra, Deus não está nos negando, Ele quer nos reacender. Então, retorno à presença. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, zele pela presença de Deus na sua vida. Não se aparte da presença de Deus. A segunda coisa, reacender a palavra. Não precisa abrir também não. 2 Reis, os capítulos 22 e 23, vai contar a história do rei Josias. Querido, o rei Josias foi um rei que começou a reinar com 8 anos de idade. O pai dele morreu, era rei, e ele assumiu o trono de Jerusalém. E ele começou a reinar. E depois de 18 anos reinando, quando ele tinha 26 anos, chegou para ele um enviado para contar para ele que foi encontrada a lei do Senhor. A palavra do Senhor foi reencontrada. E o que ele fez? Já vinha de um histórico de reinados que desagradavam ao Senhor, que não faziam o que era reto diante do Senhor. E Josias tomou a atitude de pegar a palavra, inserir a palavra em todo o reino, mandou chamar todo mundo. Primeiro ele começou a derrubar os altares, queimar os tronos, os postes que foram construídos para outros deuses, e ele estabeleceu a palavra como estatuto naquele reino dele, enquanto ele foi rei. E ele chama os príncipes, ele chama os sacerdotes, ele chama todo o povo, querido, e lê toda a lei para eles. E fala com eles: eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. Presta atenção nessa aliança, de cumprir tudo que a sua lei determina. Querido, olha que ousadia, que postura. E aí ele fala com o povo: a partir de hoje, vocês também vão fazer essa aliança.
E a Bíblia relata que o povo fez essa aliança e começaram a obedecer os estatutos do Senhor. Nós precisamos reacender o valor que a palavra de Deus tem para nós. Como eu falei agora há pouco, querido, a palavra nós estamos lendo, mas o que ela está fazendo conosco? O que a palavra está fazendo com você? Porque você vai me desculpar, senão não adianta ler. Não adianta ler. O que a palavra está fazendo em mim? Quando a palavra volta para o centro da nossa vida, para o centro do nosso coração, o fogo começa a queimar novamente. Porque não tem como a gente ler a palavra com compromisso, com amor pela palavra, querendo realmente conhecer Deus e os seus estatutos, e isso não ser acendido em nós, querido. Nós vamos passar, sabe, a gente começa a parecer até gente doida. Não, mas a palavra diz isso, mas a palavra disse aquilo, mas o pastor falou que eu preciso ser assim. Não é assim que a gente fica? Isso não sai da gente, isso permanece em nós. Não pode ser uma visitação. A leitura da palavra não pode ser uma visitação. Então, outro ponto que pode nos curar, que pode nos reacender a chama, que nós precisamos permanecer nela, para não cair nesse esfriamento, reacender a palavra, colocar a palavra no centro da nossa vida, onde ela deve estar. Amém? Terceira coisa, restaurar a comunhão. E aí Atos 2:42 fala assim, olha, perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Querido, comunhão. Fogo espiritual também anda na comunhão, nos relacionamentos, quando nós caminhamos como comunidade, porque nessa comunhão há edificação, há cura, há direcionamento, há confissão, há encorajamento. Nós experimentamos isso. Essa semana nós fomos fazer umas visitas, né, Si? Foi delicioso fazer essas visitas. Como a gente estava compartilhando isso, como que nós saímos edificadas também. A minha célula também tem esse hábito de estar sempre um na casa do outro. Como que nós somos edificados? Como que nós crescemos? E às vezes não precisa de exortação, de correção, querido. Outro dia eu falei com o pastor Denilson também. Eu falei, Denilson, eu aprendo muito com o que você fala. Mas eu aprendo muito também com o seu silêncio. Às vezes eu vejo alguém perguntar, cobrar dele uma resposta e ele... Ali minha cabeça já começa, mas por que será que ele não falou? O que será que ele está esperando? O que levou ele a ficar calado? Por que ele tem que esperar? Eu estou aprendendo, querido. Eu estou aprendendo. Na comunhão, é verdade que nós somos afiados? Somos afiados. Porque a Bíblia também fala em Provérbios, assim como o ferro afia ferro, assim é o homem ao seu irmão. E nós vamos fugir dessa afiação? Se isso nos melhora? Se isso mantém a gente na linha? Claro que não. Então a comunhão é uma das coisas que combate esse esfriamento, que é o contrário de isolamento. Amém? Quarta e última coisa. Querido, nós precisamos renovar o altar do Senhor. 2 Reis 4, a partir do versículo... Vou pedir para colocar isso aqui, ó. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Fala da história da mulher sunamita. Uma mulher rica, a Bíblia fala que uma mulher rica que acolheu o profeta Eliseu, diz assim, olha, certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. Ele encontrou ali um lugar para se alimentar. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Versículo 10.
façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Essa mulher, ela não se contentou só em acolher o homem de Deus, ela preparou um lugar para ele. Nós precisamos preparar um lugar para a nossa comunhão com Deus, querido. E eu não estou falando de lugar físico, não. Talvez você não tenha um cantinho. Eu gosto de ter um cantinho. Teve um lugar que a gente morou que eu fiz um cantinho lá. Mas tem gente que não tem essa possibilidade. Mas eu não estou falando de lugar. Porque também a gente não pode cair nesse outro extremo de falar assim, mas a presença de Deus não é por causa de um lugar. E aí, por conta disso, eu também não paro um tempo para me relacionar com Ele. Eu não gasto tempo em oração. Eu não faço sequer um devocional intencional. Porque muitas vezes nós usamos essas desculpas para não fazer o que nós precisamos fazer. Querido, seja um lugar, seja com lugar, seja sem lugar, seja numa poltrona confortável, você fazer seu devocional, seja sentado no chão, mas nós precisamos restabelecer o nosso altar para o Senhor. Levantar um altar para o Senhor. Isso fala de um tempo, de um relacionamento, de uma estrutura dentro de você. Não é, tem gente que fala, mas enquanto eu estou lavando a louça eu oro, enquanto eu estou botando a roupa no varal eu oro. Sim, eu também oro, mas isso não é suficiente. Nós precisamos ser intencionais, calar todas as vozes, a voz do vento que está secando a roupa, a voz da máquina, a voz da água que está caindo, e ouvir o Senhor. Parar e falar, Senhor, o quê? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer corrigir em mim? O que o Senhor quer derrubar dentro do meu coração? Isso não é possível se nós estamos só orando enquanto nós estamos no trânsito, nas atividades. Querido, nós precisamos restaurar os altares. Essa mulher entendeu isso. Ele pode entrar na minha casa, eu posso servi-lo enquanto eu estou oferecendo um café, um pão, posso, mas eu quero fazer um lugar especial para ele, onde nós vamos ter tempo. Ele vai ter tempo para falar, ele vai ter tempo para descansar, nós vamos ter um tempo de qualidade para nos relacionar. Nós precisamos priorizar, voltar a priorizar a nossa intimidade com Deus. Querido, nós dependemos disso. Volta lá em Mateus 4, Mateus 24, versículo 13. A presença de qualquer pessoa exige prioridade. Quando você senta para conversar alguém, você gosta que ele fique olhando o celular? Não, não gosta. Ele não está te dando atenção. A presença exige prioridade. Deus, Ele não vai ficar se adequando às nossas agendas cheias, querido. Versículo Mateus 24, 3 diz assim, aquele porém, nós falamos de um dos sinais, o versículo 12 fala do esfriamento. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Querido, nós precisamos restabelecer essas coisas. Nós precisamos começar a queimar fora do culto também. É maravilhoso o que aconteceu, que hoje não acende o coração da gente, não é uma delícia, a gente canta, a gente realmente, querida, é genuíno, é maravilhoso, é verdadeiro, mas isso precisa se estender aqui na nossa vida. Nós estamos ardendo lá fora. Quando alguém chega, uma pessoa que é difícil, chega perto de você, você continua ardendo. Quando você tem uma perda, você continua ardendo. Quando você recebe um desafio de fazer algo que você não está acostumado a fazer, você continua ardendo.
E Deus sabe que nós precisamos disso. Como ele falou com Elias, ele sabia o que Elias precisava. Deus sabe o que nós precisamos, querido. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos firmar, uma comunhão intencional, não é só uma visita, porque nós fizemos um cronograma de visita, é uma participação no culto, com presença, com intencionalidade, com entrega, sabe, querendo vir mesmo cultuar o Senhor. Deus, eu quero entregar para o Senhor, seja verdadeiro. Nós precisamos fazer as coisas com mais verdade, com mais intencionalidade, com mais entrega, com mais disposição, servir com paixão, porque senão vira um enfado. Você vem na limpeza esse ano, ano que vem você não quer vir mais. Sabe por quê? Porque você começa a olhar para o irmão que não veio. Se eu olhar para o irmão que não veio, eu não venho mais. Se o pastor Denilson olhar para quem não aprendeu a servir ainda, ele também não vem mais, ele não serve mais. Querido, o que mantém a gente servindo? A chama. O que mantém a gente se rendendo? A chama. O que faz a gente parar tudo, ir para um canto e ficar lá 1 hora? Pentecostes, Juninho leu sobre Pentecostes não aconteceu quando eles entraram num salão para orar, não, querido, foi 10 dias, foram 10 dias, perseverando, você sabe o que é 10 dias orando? Sem parar, aí você fala assim, não, 10 dias é pouco, quantas horas a gente ora, querido? Quantas horas nós estamos orando por dia? Quantas horas nós estamos orando por semana? Dez dias orando sem parar. E o Espírito veio e encheu toda a casa. Não ficou ninguém de fora, encheu toda a casa. Sabe por quê? Porque eles eram unânimes. A Bíblia fala que eles estavam unânimes nessa busca. Fica de pé, querido.